diz o seguinte: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que eles são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Nós fazemos a reflexão sempre com base na leitura do livro Renovando Atitudes, que é um livro muito bacana. Eu estou sempre indicando como um livro de cabeceira. É interessante que a gente esteja sempre de prontidão para colocar o Evangelho de Jesus em prática. E aí a nossa reflexão, verniz social. Nem sempre conseguimos mascarar por muito tempo nossas verdadeiras intenções e planos interiores. Não dá para enganar as pessoas por tempo indeterminado. Após vestirmos as roupagens da afabilidade e da doçura para encobrir rudeza e desrespeito, vem a realidade dura e cruel que desnuda aqueles lobos que vestiram a pele de ovelha. Realmente é no lar que descortinamos quem somos. É no lar que escorre o verniz da bonança e da caridade que passamos sobre a face e que nos revela tal como somos aos nossos familiares. Não é à toa que o nosso grande desafio começa lá, porque é muito fácil a gente passar esse verniz socialmente. E dentro de casa, com os nossos, na nossa intimidade, isso dificilmente acontece. Trazemos gestos meigos e voz doce para desempenhar tarefas na vida pública, no contato com chefes de serviço e amigos, com companheiros de ideal e recém-conhecidos, mas também trazemos pedras nas mãos ou punhos cerrados no trato com aqueles com quem desfrutamos a familiaridade. Então, de que nos adianta fora de casa ser dócil, simpático, amável, caridoso, se dentro de casa essa prática não acontece? Então, que cada um aqui possa olhar no seu íntimo e buscar enxergar que tipo de pessoa você é em família, junto aos seus. Tem dado conta dos desafios? Porque nós temos muitos desafetos dentro da nossa própria casa. Eu costumo dizer que se a gente não dá conta nesta vida de um pai com quem nós nos antipatizamos, de um irmão que odiamos, o universo vai dar conta de nos trazer numa nova experiência para conviver com esta mesma pessoa. Porque é uma missão, viu, gente? Não é à toa que nós temos essas inimizades, essas antipatias em casa. E precisa, da nossa parte, um esforço. Nós precisamos nos esforçar. Precisamos tentar, pelo menos, buscar. Por querer aparentar alguém que não somos, ou impressionar criaturas a fim de conquistá-las por interesses imediatistas, é que incorporamos personagens de ficção no palco da vida. Ou seja, é como se cumpríssemos um script, uma representação teatral, nada mais do que isso. Em várias ocasiões, integramos em nós mesmos não só a sociedade visivelmente externa, com suas construções, praças, casas e cidades, mas também fazemos parte da sociedade, em seu contexto invisível, que na realidade se compõe de regras e ordens sociais
bem como dos modelos de instituições criadas de maneira arbitrária. Captamos, através de nossos sentidos espirituais, todos os tipos de energia oriunda da população, as pessoas com quem temos contato. Através de nossos radares sensíveis e intuitivos, passamos a representar de forma inconsciente e automática um procedimento dissimulado sobre a ação dessas forças poderosas. A todo momento nós temos e sofremos essa influência. Inclusive nós influenciamos energeticamente as outras pessoas com as quais nós temos contato. E tais energias e tais influências, elas podem determinar a nossa postura. Podem determinar que a gente se comporte de um jeito ou de outro. Mas a quem nós estamos querendo agradar? Qual que é o propósito, afinal de contas? É dissimular uma situação, forjar uma maquiagem, uma maneira de ser para ser aceito num grupo, numa comunidade? E a Deus? E o nosso compromisso com o Criador? E o nosso compromisso com a nossa maturidade espiritual, com o nosso amadurecimento, com o nosso processo de crescimento espiritual? Eu sei que a gente não pode sair por aí dizendo todas as verdades, tudo aquilo que vem à nossa cabeça, até porque isso seria grosseiro e mal educado. Nós precisamos, sim, do bom senso, da cordialidade, mas nós não devemos dissimular uma situação, fingir uma situação, dissimular as emoções e os sentimentos. A gente viu numa leitura anterior o quão importantes são essas emoções, esses sentimentos em nossas vidas e nesse processo de amadurecimento. Não é negando uma antipatia, um rancor, uma mágoa que vai se resolver. É buscando resolver isso. E é no dia a dia. E é nessa tentativa de se dar o melhor. Tem uma frase que é bem interessante, que não sei se foi o Padre Fábio que disse, e fala exatamente sobre isso, sobre essa questão do nosso dia a dia, do nosso cotidiano e dessas antipatias que encontramos. Na maioria das vezes, essa antipatia é o teu olhar que determina. Nós não podemos mudar as pessoas à nossa volta, mas nós podemos mudar a maneira como as olhamos. É buscar dentro da gente oferecer o nosso melhor olhar. Que não seja o olhar de julgamento, que não seja o olhar rancoroso, mas seja o olhar de irmão. Que essa consciência de humanidade que nós todos deveríamos ter, que ela faça parte e seja constante em nossas vidas. É a nossa mãe, é o nosso pai, é o nosso irmão, é o nosso colega de trabalho. É alguém com quem temos que conviver. E se temos, porque o universo de alguma maneira garantiu que estivéssemos aqui hoje, nós temos um grupo de trabalho voluntário na Casa do Caminho. Não é à toa que nós nos reunimos. Nós temos as antipatias, as simpatias, né? Nós amamos. Eu costumo dizer que a gente ama gratuitamente determinadas pessoas e outras que fazem questão que a gente não ame. Parece esquisito isso, né? Porque seria natural da gente querer que todos nos olhassem com esse olhar de afabilidade, com esse olhar de caridade, com esse olhar de amor. Só que nós não somos perfeitos. Então, nós odiamos, sim. Nós somos indiferentes, sim. Nós temos antipatia, sim. Mas a gente deve mudar o foco. Dar uma aliviada nisso que abafa o nosso coração, que nos tira o ar. E olhar a pessoa com um olhar diferente. Talvez essa pessoa que busque e que faça questão dessa antipatia
seja exatamente a pessoa que precisa da nossa afabilidade. Talvez a antipatia, talvez o ressentimento, as palavras venenosas e alfinetadas sejam as únicas palavras que essa pessoa é capaz de proferir. E que sejamos capazes de palavras melhores, de olhares melhores. As maquiagens impecáveis, as joias reluzentes, os perfumes caros, as roupas da moda e óculos charmosos fazem parte do nosso arsenal de guerra para ludibriar e corromper, para avançar sinais e para comprar consciências. Não nos referimos aqui à alegria de estar bem trajados, de estarmos limpos, perfumados. Não é disso que nós estamos falando. Mas a maquiavélica intenção de se criar um personagem para enganar o outro. Por não nos conhecermos em profundidade, é que temos medo de nos mostrar como realmente somos, principalmente para as pessoas que amamos, principalmente para as pessoas que nós queremos ser amados. É aquele poder, é aquele momento da sedução mesmo. Quando alguém se aproxima da gente e mostra a sua pior face, a sua pior cara, a nossa tendência natural é buscar colocar a pessoa de lado. Nós gostamos das pessoas perfumadas, bem vestidas, de bom hálito, das pessoas que tomam banho todos os dias. Mas às vezes o universo coloca pessoas na sua frente que precisam do teu abraço e há muito tempo elas não tomaram banho. E a nossa primeira reação é o repúdio. Me dá um abraço. E nossa, como assim? Vou dar um abraço numa pessoa que nitidamente não tomou banho, que está com uma roupa imunda. Como assim aceitar um beijo de alguém na face e você nitidamente percebe que a pessoa está com mau hálito? É natural que a gente não queira. Então é natural também que a gente, quando queira esse abraço, quando queira o beijo, que a gente use a maquiagem. Num fenômeno psicológico interessante, denominado introjeção, que é um mecanismo de defesa por meio do qual atribuímos a nós as qualidades dos outros, fazemos o papel do artista famoso, dos modelos de beleza, das personagens políticas e religiosas, das figuras em destaque, dos parentes importantes e dos indivíduos de sucesso. E por muito tempo alimentamos a ilusão de que somos eles, vivenciando tudo isso num processo inconsciente. É por isso que é tão importante que cada um conheça a si mesmo. É por isso que é tão importante admitir dentro da gente que nós não somos tão bonitos assim. Em que muitos momentos a nossa aparência, se mostrássemos de fato, se as pessoas fossem capazes de nos enxergar no íntimo, seríamos muitas vezes pessoas muito feias. Mas a gente tem a possibilidade de ter aparência bacana, agradável, e tem a oportunidade que é dada através do Evangelho de Jesus de melhorar essa imagem, essa aparência espiritual. Porque é um passo de cada vez. Porque a gente não está aqui no momento e no estágio de perfeição. Então, admitir que nós não somos tão bonitos ainda é ter a consciência e, principalmente, costumo sempre falar, essa consciência, ela nos dá o impulso da melhora. Tem um ditado que diz que em time que está ganhando a gente não mexe. Se o meu cabelo está tão bom assim, por que eu vou fazer um corte e um tratamento nele? Se eu sou uma pessoa tão boa assim, tão evoluída assim, para que eu preciso estudar o Evangelho de Jesus e colocá-lo em prática? Por que eu tenho que me esforçar?
Eu ouço das pessoas falarem assim: quem quiser que goste de mim do jeito que eu sou. É a falta de consciência. É a pessoa que ela mesma não gosta de si ainda. A aparência dela não agrada nem ela mesma. E aí você chama a pessoa e fala: então, a tua mudança não é para o outro. Ninguém tem que aguentar você do jeito que você é. Eu não tenho que aguentar, mesmo que seja meu pai, minha mãe, meu marido, meu melhor amigo, com grosserias, né? Com desrespeitos. Não sou obrigada. E aí a pessoa, se quiser fazer jus à minha amizade, que eu prezo, que eu acho que é importante, ela precisa se melhorar. Ela precisa aprender a ser educada, amável, a ser uma pessoa respeitosa para comigo. Porque eu não sou obrigada a aceitar e a conviver com uma pessoa que não quer se modificar, que acha que já está num nível bom, que acredita que a aparência física e espiritual é agradável. E sempre ter em mente, gente, ter inveja, ter orgulho, sentir mágoa, significa que nós somos humanos. E admitir isso significa que você está dando passo para modificar isso, que te faz mal, além de fazer mal para o outro. Porque começa a fazer mal dentro de mim. Então, a minha mudança, o fato de eu ter consciência de que eu sou invejosa, que eu sou orgulhosa, que eu tenho uma ambição desmedida, isso vai me fazer bem quando eu buscar a mudança nesse sentido. O não perdão, a raiva, o ódio, a mágoa do outro faz mal primeiro a mim. E faz muito mais mal a mim do que ao outro. Desse modo, nós nos portamos, nos vestimos, gesticulamos, escrevemos e damos nossa opinião como se fôssemos eles realmente, representando, porém, uma farsa psicológica. Ter duas ou mais faces resulta gradativamente em uma psicose de vida mental, porque de tanto representar, um dia perdemos a consciência de quem somos e do que queremos na vida. É uma mentira que a gente repete tantas vezes que até nós acreditamos nela. A gente se perde nesse caminho aí. Quanto mais notarmos os estímulos externos, as influências culturais, físicas, espirituais e sociais em nós mesmos, nossas possibilidades de relacionamento com outras pessoas serão cada vez mais autênticas e sinceras. E, por consequência, mais positivas, melhores, que facilitarão e ajudarão o meu crescimento, o crescimento do outro. Ao contrário, que são as relações tóxicas, que só fazem mal. Não sei se vocês já pararam para pensar. Existem pessoas que só de se aproximar da gente, a gente já sente uma energia muito tóxica. E detalhe, a gente sente isso no outro, o outro também sente isso da gente. Porque não é uma característica só do outro. Eu também sou capaz de ter essa energia tóxica e de provocar náusea no outro, mal-estar no outro. Às vezes, é uma pessoa tão próxima a mim que eu nem tenho essa consciência. Porque não é de propósito, gente. São energias que nós geramos, que nós emanamos. Nós só precisamos ter essa consciência de que não somos perfeitos e que não temos essa aparência espiritual linda, porque não é possível maquiar o espírito, para que a gente comece a produzir melhores energias, para que a gente seja aquela pessoa, como acontece muito, né? Assim como tem as pessoas que nos trazem essas energias tóxicas, existem aquelas pessoas que quando nos abraçam, é um abraço fantástico. Quando sorriem pra gente, ilumina o ambiente. E
fazem um milagre em nossas vidas. Às vezes a gente está num dia tão ruim e aí encontra aquela pessoa. E aí ela resolve toda a questão, todo o problema da energia negativa que você está vivendo naquele dia. Assim como existem pessoas capazes de estragar o nosso dia. A comunicação efetiva de criatura para criatura acontecerá se não levarmos em consideração o sexo, a idade, o nível socioeconômico. É aquela pessoa que não toma banho, sim, que precisa do meu abraço, do meu aperto de mão. É aquela pessoa que não estudou, sim, que às vezes a gente se sente tão intelectualizado e, nossa, eu preciso conversar com vocês. Fala, nossa, essa pessoa, imagina. Tem um conto de fadas que a rã chega para a princesa muito orgulhosa e fala, eu quero ser sua amiga. Se você aceitar ser minha amiga, eu posso fazer esse favor para você. E aí a princesa fala, imagina, eu ser amiga dessa criatura horrorosa? Jamais. E às vezes é essa criatura que a gente acha que não tem nada para nos oferecer, que vai ter tanta coisa para nos ensinar, vai ter tanta energia boa para nos dar. Aquela pessoa que tem pouco estudo, aquela pessoa que socialmente falando, economicamente falando, é tão abaixo de você e espiritualmente está tão mais elevado que você, que está totalmente maquiado, perfumado, penteado. Essa comunicação se efetivará ainda mais seguramente sempre que abandonarmos por completo toda e qualquer obediência neurótica aos modelos aprendidos e pré-estabelecidos. Que a gente possa se desnudar de todos os nossos preconceitos, todas as nossas arrogâncias, que a gente consiga ter esse olhar de amor para com o outro. Abandonemos o verniz social que nos impusemos no transcorrer de nossa vida. Sejamos, pois, autênticos. Lembrando, isso não significa ser desrespeitoso, mal educado, grosseiro com o outro. Descubramos nossas reais potencialidades interiores, essas potencialidades que herdamos do Pai, da divina paternidade. Desenvolvendo-as, agiremos com maior naturalidade e, consequentemente, estaremos em paz conosco e com o mundo. Que Jesus seja a nossa fonte inesgotável de luz. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.